Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare hoje e sempre, a todos nós encarnados e desencarnados. Hoje nós trouxemos aqui, eu acredito que muitos aqui saibam, que hoje está fazendo 148 anos que Allan Kardec retorna à pátria espiritual. Portanto, nós resolvemos fazer uma homenagem a Kardec, falando um pouquinho dele, falando do seu trabalho. Mas, na verdade, nós vamos traçar um paralelo entre Kardec e entre uma encarnação anterior a Kardec, que foi como um sacerdote John Hus. Portanto, hoje nós vamos falar um pouquinho e percebemos, através das pesquisas, através daquilo que nós reunimos, que não existe muita diferença de personalidade. Nós não mudamos muito de uma encarnação para outra. Às vezes ficamos pensando, quem eu fui numa encarnação anterior? Não importa quem você foi, importa o que você é hoje. Mas se você olhar um pouquinho para si mesmo, você vai perceber que você não é muito diferente do que era. Porque a nossa evolução não dá saltos. Ninguém evolui muito assim de um momento para o outro. A nossa evolução é lenta e gradual. Portanto, nós vamos ver que a personalidade de Allan Kardec, ou seja, Hippolyte Léon Denis Rivaio e John Hus, é bem parecido, é bem semelhante. No movimento espírita, algumas pessoas dizem que Chico Xavier seria a reencarnação de Allan Kardec. Mas nós percebemos que a personalidade de Chico é muito diferente da personalidade de Kardec. Se nós não mudamos muito, não é possível, porque Chico ele nasce 40 anos depois que Allan Kardec havia desencarnado. Então ele poderia trazer muitas lembranças, não lembranças, mas assim, a sua personalidade ainda estaria muito latente como uma encarnação anterior, como Kardec. Inclusive tem um livro, e se vocês tiverem interesse, vocês podem ler, que é um livro de pesquisa do Paulo Neto, que se chama Kardec e Chico, dois missionários. E lá traça o paralelo entre Kardec e também Chico. E nós vamos ver, né, que não é possível que Chico seja a reencarnação de Kardec, até porque tem uma passagem bastante interessante nesse livro, quando Chico tinha 17 anos. A sua irmã, Chico era católico, ele frequentava a igreja católica, e aos 17 anos a sua irmã estava com um problema muito sério de obsessão. Então foi fazer um tratamento espiritual, e o Chico acompanhou. E nessas idas ele ganhou um livro, que é o Livro dos Espíritos, para que ele pudesse ler, para que ele pudesse estudar. E Chico leva para casa o Livro dos Espíritos e vai estudar esse livro. Só que ele não estava entendendo nada. Por quê? O Chico só teve até o 2º ano fundamental. No meu tempo e no tempo dele, era o 2º ano do grupo escolar, né? Hoje nós dizemos 2º ano fundamental. E Chico não estava entendendo nada, era muito difícil para que ele entendesse aquilo que estava no livro. E de repente aparece um homem para ele. E esse homem vai passar a estudar com o Chico. E o Chico, ele passa a estudar e diz ao Chico, né, que ele estava fazendo isso como agradecimento por um trabalho que Chico havia realizado numa encarnação anterior com ele. E aí o Chico passou e Chico continua estudando, ele acompanhando o Chico, até que uma vez ele vai ao centro, e quando ele está lá no centro, ele vê um livro em cima da mesa com a fotografia de Kardec. E ele até então não conhecia Kardec, ele olhou para aquela foto e disse, mas é esse homem que me ajuda nos estudos. Ou seja, Kardec vem auxiliar o Chico a entender o Livro dos Espíritos, porque acredita-se que o Chico tenha sido uma das médiuns que trabalhou com Kardec, que é a Ruth Jeffé. Então, esse livro é espetacular. Quem tiver interesse em ler, ele é meio grossinho, mas é uma linguagem fácil, e é um livro muito gostoso, e fala justamente deste homem que foi Kardec. Para que nós falássemos hoje sobre esses dois, Kardec e o John Hus,
nós fomos buscar essas informações primeiro em Leon Denis na intimidade. Leon Denis, ele foi um continuador do espiritismo, assim como foi também Gabriel Delany, Camille Flammarion. Então ele conhecia muito bem Kardec. Então ele escreve Leon Denis na intimidade, e ele fala muitas coisas acerca de Kardec no seu livro. Depois tem um outro livro que chama O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, também de Leon Denis, onde ele conta a história de Kardec quando ele foi um sacerdote druida do povo celta. Depois do livro, o Livro dos Espíritos e sua tradução histórica e lendária, de Silvio Canuto de Abreu, e também os Celtas, de Venceslas Cruta, que são livros que nós pegamos aí para que a gente pudesse estar falando um pouquinho, traçando esse paralelo entre Kardec e John Hus. Quando o Canuto Abreu, que foi um grande pesquisador da doutrina espírita, na década de 40, ele vai até a França atrás de documentos, atrás de informações acerca do espiritismo. Então, ele foi um grande estudioso do espiritismo. E Chico Xavier recebe uma mensagem de Emmanuel que diz o seguinte acerca de Canuto de Abreu. Diz assim: as tuas anotações não constituem obra do acaso, mas reviviscências de lembranças. Ou seja, Canuto de Abreu com certeza também viveu na época de Kardec. E ele sentia essa necessidade de falar sobre a doutrina espírita e também falar de Kardec. Ele traz para o Brasil, quando ele vai até a França, ele traz para o Brasil uma caixa repleta de manuscritos do próprio Kardec, e hoje esse acervo todo está com o seu neto, né, o neto de Canuto de Abreu, né, que são muitas cartas inéditas que ele achou na França e que ele trouxe para o Brasil. Bom, então vamos falar um pouquinho, para a gente começar, um pouquinho de John Hus. Quem teria sido John Hus? Nós dissemos que foi uma encarnação anterior de Kardec. Mas John Hus, ele nasceu em 1369 e viveu até 1415. Ele nasceu em Hanseník, próximo a Praga, República Tcheca, hoje atualmente República Tcheca. Ele foi professor da Universidade de Praga, ele foi teólogo e reformador, e ele foi um dos seguidores da ideia de John Wycliffe. E John Hus foi queimado depois como uma pessoa, como herético, né, na fogueira, né, acusado de heresia. Ele denunciava, na verdade, os abusos da Igreja Católica e pregava uma atitude exemplar. Então, ele bateu de frente com a Igreja Católica na época da Inquisição e, obviamente, pagou um preço muito caro por isso, né? Ele foi levado à fogueira. Então, ele foi, como eu disse, ele foi professor da Universidade de Praga, teólogo e reformador. Foi um pedagogo, assim como foi o nosso Kardec. E ele foi uma pessoa que gostava muito e se identificava muito com John Wycliffe, que John Wycliffe era um inglês que também falava algumas coisas que ele não concordava dentro da Igreja Católica. Então, quando ele teve contato com esses escritos de John Wycliffe, ele se identificou bastante com esse também um teólogo. Então, John Hus, ele era uma personalidade de temperamento quente. Ele era uma pessoa que buscava sempre a verdade, John Hus. Ele não se conformava com pouco, ele duvidava de tudo, então ele precisava saber da verdade, bem parecido com o nosso Kardec. Em 1393, ele fez bacharelados em letras. Em 1394, bacharelado em teologia. Em 1396, ele fez mestrado. Em 1400, ele foi ordenado padre. Em 1401, tornou-se reitor da Faculdade de Filosofia e no ano seguinte ele se tornou reitor da Universidade de Carlos. Em 1402 foi nomeado também pregador da igreja em Belém, em Praga, onde pregava em língua tcheca. Ele assinava John Hanseník. Na verdade, quando uma pessoa nascia numa determinada cidade, eles utilizavam o nome da cidade, que nem Antônio de Pádua, porque Antônio de Pádua viveu em Pádua. Francisco de Assis,
porque ele viveu em Assis. E John Hanseníck, ele viveu nessa cidade. Mas para abreviar, ele abreviou, né, Hanseníck para Hus, que na verdade em tcheco quer dizer ganso ou pato. Então ele passou a assinar John Hus. Então, nas palavras, né, dele, quando ele estava sendo queimado na fogueira, em 6 de julho de 1415, no concílio de Constância, que ficava na Alemanha, quase na divisa da Suíça, a seguinte frase, ele disse: hoje vós assais um pato, porque Hus significa pato. Então, hoje vós assais um pato, mas dia virá em que um cisne de luz voará tão alto que as vossas labaredas não mais alcançarão. Séculos depois, ele renasce como Allan Kardec, que vem a ser o codificador da doutrina espírita. Talvez ele já estava profetizando algo que aconteceria no futuro, onde esse cisne de luz apareceria e que as labaredas não conseguiriam alcançar. Então, conforme informações do espírito Zéfiro, na época de Kardec, o Zéfiro, esse espírito, disse que o Allan Kardec, ele foi a reencarnação de John Hus. Foi o próprio espírito quem disse que Kardec teria sido John Hus. Então, John Hus, dizem os historiadores que John Hus era uma alma sensível, era uma alma piedosa, era uma alma pura, era uma alma honesta, e só se deixando dominar pelo que ele parecia justo e verdadeiro. É aquilo que eu disse, ele buscava sempre a verdade, ele não se contentava com pouco, ele buscava de fato a verdade. Ele dava grande importância à lei do Cristo, pregando que a verdadeira igreja era aquela em que o Cristo era o seu chefe autêntico. Então, para John Hus, o chefe da igreja só tinha um, que era Jesus Cristo. Então, como pregador, a clareza de suas inteligências e a lógica de sua argumentação produziam uma forte impressão em todos que o ouviam. Ele era uma pessoa extremamente inteligente. Não era diferente de Kardec, porque Camille Flammarion, ele diz assim, que Allan Kardec tinha essas virtudes que John Hus tinha, bem ressaltadas, inclusive sendo chamado de o bom senso encarnado. Vejam só como os dois eram bem parecidos, né? Então, o seu pensamento quanto à igreja, o que ele pensava da igreja católica? Como eu disse, ele batia de frente com a igreja. Ele negava a confissão, ele achava que não havia necessidade da confissão. Ele atacava a idolatria do culto às imagens, tanto da Virgem Maria quanto dos outros santos. Ele achava que não tinha que idolatrar imagem nenhuma, ele era totalmente contra. Ele atacava a supremacia papal, porque ele dizia que o único chefe da igreja era Jesus. Então, essa hierarquia que se tinha na igreja, ele não aceitava. Tanto que ele disse o seguinte: a necessidade de um papa e de um colégio de cardeais para governar a igreja não está estabelecida nos evangelhos e não está tão pouco reconhecida nos tempos apostólicos. Por isso que ele não reconhecia, porque na época do Cristo não tinha nada disso. Então ele não aceitava de fato isso. Ele também era totalmente contra a violência, totalmente contra o fanatismo, e o pensamento dele era: não se tem direito de punir com a morte nem mesmo os heréticos. E o que veio acontecer com ele? Justamente foi queimado na fogueira porque foi considerado uma pessoa herética. Agora nós vamos falar um pouquinho de John Wycliffe, porque John Wycliffe também, ele exerceu uma certa influência sobre John Hus, porque John Hus, depois que teve contato com aquilo que ele havia escrito, ele se identificou bastante. Mas John Wycliffe, ele era inglês, enquanto John Hus, ele vivia hoje, que nós chamamos de República Tcheca. Então, John Wycliffe, ele era um teólogo inglês, professor também da Universidade de Oxford e reformador religioso. Trabalhou na primeira tradução bíblica para idioma inglês, que foi chamado depois de a Bíblia de Wycliffe. Porque até então, não era possível que as pessoas
pudessem ter uma Bíblia, tinham acesso à Bíblia. Somente os sacerdotes, somente os padres, somente as pessoas da igreja é que tinha isso. Então ele traduziu a Bíblia para o inglês. E ele dizia da necessidade das pessoas poderem ter acesso à Bíblia. E ele também condenou a venda da indulgência, porque na época as pessoas pagavam para a igreja para poder entrar no céu. Então, chamado de carta de indulgência. Ele era totalmente contra John Wycliffe. E defendeu a formação de uma igreja nacional, onde todos pudessem frequentar, assim como todos pudessem ter também a oportunidade de ter a Bíblia ao seu alcance. Na época não era possível. Então nós vimos John Hus, nós vimos John Wycliffe, e agora nós vamos falar um pouquinho de Jerônimo de Praga, que foi um amigo muito próximo de John Hus. E foi justamente o Jerônimo de Praga que levou a John Hus todos aqueles escritos a qual John Hus pôde ver os escritos de John Wycliffe. Então Jerônimo de Praga, nasceu em Praga, filho de uma família de posses. Após tornar-se bacharel na Universidade de Praga em 1398, no ano seguinte iniciou uma viagem por boa parte da Europa, passando, portanto, a Inglaterra. Em 1402, visitou a Inglaterra e esteve na Universidade de Oxford, aonde John Wycliffe trabalhava. E onde ele estudou e copiou as obras Diálogos e Triálogos de John Wycliffe. E interessou-se pelo movimento Lollardo, que é a reforma da igreja, inspirado pelo mesmo Wycliffe no século anterior. Então, tudo aquilo que John Wycliffe escreveu acerca da igreja, o seu pensamento, Jerônimo de Praga copiou tudo aquilo e levou depois para John Hus, para que John Hus pudesse conhecer. Então, Jerônimo de Praga, ele, muito próximo de John Hus, também foi levado ao concílio para que ele pudesse ser julgado, porque ele aceitava as mesmas ideias de John Hus, as mesmas ideias. Para ele não ser morto, ele precisava renegar tanto John Hus como John Wycliffe, ele precisava renegar. E a princípio ele até renegou. Mas depois acho que a sua consciência pesou e ele falou, não, vamos lá. E de novo ele falou que ele acreditava naquilo que eles, da forma, com o pensamento deles, a forma com que eles pensavam. E aí ele foi julgado e foi condenado. Mas antes de ser morto na fogueira também, ele disse o seguinte de John Hus, o seu amigo. Conheci desde a infância e nunca vi praticar um único mal. Era um excelente homem, um justo, um santo, e foi condenado apesar da sua inocência. Como Elias, John Hus subiu aos céus em meio a chamas e lá clamará seu juízo ao irredutível tribunal do Cristo. Eu também estou prestes a morrer, mas não tornarei a recuar diante dos suplícios que para mim preparais, porque até então ele havia negado, depois ele voltou a afirmar. Nem me vergarei ante os testemunhos impostos, que um dia prestarão contas de suas mentiras diante do grande Deus, a quem ninguém engana. Então ele fala do seu amigo, aquele com quem ele cresceu, aquele que era de fato próximo seu, de que era uma pessoa boa, uma pessoa justa e que foi morto, foi condenado e foi morto simplesmente por não aceitar algumas coisas que aconteciam na igreja. Então, John Wycliffe e de John Hus foram os grandes influenciadores da reforma protestante. Então, Martinho Lutero, depois com a reforma protestante, se inspirou nesses dois personagens. John Wycliffe da Inglaterra e do nosso John Hus, o nosso Kardec enquanto John Hus, para que aparecesse depois, fosse feita a reforma protestante. Então, a ideia deles acabaram influenciando Martinho Lutero. E agora falando um pouquinho sobre o nosso
Hippolyte Léon Denis Rivail, ou seja, o nosso Allan Kardec, o grande missionário, porque nós sabemos que a doutrina espírita é a continuidade daquilo que Jesus começou há 20 séculos, há mais de 20 séculos, porque o próprio Cristo disse, eu vos enviarei o Consolador, aquele que vai poder dizer tudo aquilo que eu disse, mas vai dizer muito mais, porque na época do Cristo, os espíritos não estavam amadurecidos o suficiente para determinadas informações. E ele, sabendo que iria ter também toda uma distorção de tudo aquilo que ele havia deixado, ele enviaria o Consolador. E o Consolador, sabemos, tratar-se da doutrina espírita, e Allan Kardec é o missionário que veio compilar, que veio reunir as informações que os espíritos trouxeram. Então, Hippolyte Léon Denis Rivail nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804, e vem a desencarnar em 31 de 3 de 1869, portanto, hoje, 148 anos. Sua família era católica. A sua vida escolar foi em Yverdon, na Suíça, no Instituto Pestalozzi, onde ele teve Pestalozzi como o fundador do Instituto e quem exerceu uma influência benéfica sobre Allan Kardec, sobre o Sr. Rivail. Porque ele era uma pessoa também íntegra, um grande estudioso, uma pessoa que pôde exercer essa influência benéfica sobre o nosso Kardec. Eu disse a vocês que o espírito Zéfiro, ele disse a Kardec que ele tinha sido John Hus. Mas o espírito Zéfiro não falou que apenas ele tinha sido John Hus. Foi o próprio espírito Zéfiro que também disse que ele tinha sido um sacerdote druida do povo celta. Então o Zéfiro, ele pede para que as pessoas tragam Kardec, que até então não era Kardec, até então ele era o professor Rivail, que ele trouxessem na casa do Sr. Baudin. O Sr. Baudin, ele fazia uma reunião com alguns médiuns, e o Zéfiro pede que tragam, né, Kardec até a sua casa, ou seja, a casa do Baudin. E quando o professor Rivail chega lá, e vem uma mensagem psicografada, que depois eles vão ler em voz alta. Mas vejam a saudação que o Zéfiro faz ao senhor Rivail, ou ao professor Rivail. Ele diz assim: salve, caro pontífice, 3 vezes salve. E quando leram aquilo, todo mundo acabou rindo daquela situação, né? E o senhor Baudin, então, envergonhado da atitude do Zéfiro, ele tenta justificar a Kardec dizendo que o Zéfiro, ele era muito espirituoso e ele gostava de brincar. Mas o próprio Zéfiro, né, depois diz que não era brincadeira, que aquilo era uma forma de respeito. E aí Kardec diz assim, respondendo ao Zéfiro, ele diz assim: minha bênção apostólica, prezado filho. Então vejam só, a forma de saudação do Zéfiro, porque exatamente ele havia sido um sacerdote, e por isso que ele diz: salve, caro pontífice, 3 vezes salve. Quer dizer, foi uma saudação respeitosa que Zéfiro fez ao professor Rivail adentrar, né, ao participar daquela reunião na casa do senhor Baudin. Então, as informações que Zéfiro dá sobre Kardec, quando ele diz que em 58 anos antes de Cristo, na época de Júlio César, a época que Júlio César invade a Gália, que hoje é a atual França, né, ali viviam os célticos, e aonde vivia também Allan Kardec, enquanto sacerdote do povo druida. Então, o segundo Zéfiro, ele e Rivail, eles estavam encarnados na mesma época e no mesmo local, porque Kardec tinha sido sacerdote do povo druida. Então, os druidas eram sacerdotes do povo celta, uma etnia que habitava várias extensões da antiga Europa. Então, os celtas, eles viviam em Portugal, na Espanha, nas cordilheiras dos Cárpatos, na Bélgica, na Itália, passando pela Irlanda, Inglaterra, países de Gales, Escócia, França, Dinamarca, Suíça, Austrália e Alemanha. Por ali viviam, portanto, os celtas, né?
Então, a filosofia do povo celta, aonde Allan Kardec era um sacerdote druida, eles acreditavam na imortalidade da alma, na reencarnação, no livre-arbítrio, na lei de causa e efeito, na evolução espiritual, na existência de penas eternas, esferas espirituais, existências de elementares, né, como duendes, fadas, gnomos, que hoje nós sabemos que não é bem assim, e na proteção dos espíritos superiores. Então, essa era o entendimento e a aceitação dos celtas, né, e dos sacerdotes druidas. Eles acreditavam em tudo isso. Quer dizer, Kardec já veio sendo preparado e trazendo uma bagagem muito grande para depois ser o codificador da doutrina espírita. Então, o druida Allan Kardec renasce, portanto, no século XIX, na França, para dar continuidade ao seu trabalho no campo científico, filosófico e religioso. Então, o local escolhido foi em Lyon, na França, né, aonde o nome dele seria Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que depois ele vai estudar na França, estudar em Verdun, na Suíça. Então, como foi o contato de Kardec com a fenomenologia? Porque Kardec só foi ter contato aos 50 anos. Até então ele era um pedagogo, ele teve outras profissões, ele escreveu vários livros, mas o contato com a fenomenologia só aconteceu mesmo aos 50 anos. Kardec ele era um grande estudioso, inclusive ele estudava o magnetismo. E ao estudar o magnetismo, ele sabia que o magnetismo é uma energia que todos nós possuímos, é inerente ao ser humano. E ele sabia que a força do pensamento aliado ao magnetismo era possível movimentar objetos. Então, o senhor Fortier chegou a Kardec uma vez e disse que a questão das mesas girantes, que elas estavam ali se movimentando. Até então, não chamou a atenção de Kardec tudo isso. Mas depois, quando o senhor Fortier disse que elas não estavam só se mexendo, mas respondendo algumas perguntas através de pancadas, aí Kardec duvidou. E foi justamente através dessa dúvida de Kardec é que ele foi estudar para ver se não havia nenhum engano naquilo, né? Se as pessoas não estavam ali mentindo acerca daqueles fenômenos que estavam acontecendo. Então, ele foi estudar. Então, Rivaio traz em seu espírito experiências importantes que ele trouxe de outras encarnações, como sacerdote druida, Allan Kardec, e como sacerdote enquanto John Hus. Então, ele traz essas experiências para ser o codificador. Assim como Newton não teria dado importância à maçã se não tivesse ideias prévias da gravitação. Então, ele traz isso consigo, para depois ele passar a observar tudo aquilo. Assim como Galileu não tivesse a intuição do movimento da Terra, não teria prestado atenção às oscilações do candelabro de Banzo na Catedral de Pisa. Portanto, a teoria é inseparável da experiência e ela deve precedê-la. Todos nós trazemos algumas experiências conosco e, às vezes, certas coisas não são mais fáceis aprender. Quando eu tive contato com a doutrina espírita, nada daquilo me parecia novidade, né? Porque eu vim de uma família católica, que a minha mãe me obrigava a ir à missa todo domingo. Mas quando eu falava para minha mãe que eu via os espíritos e eles conversavam comigo, porque eu tinha uma facilidade muito grande de desdobramento consciente, quando eu chegava para minha mãe e falava, mãe, eu conversei com o espírito, eu vi, minha mãe dizia, não, filha, isso é sonho, você sonhou. Porque era o entendimento que a minha mãe tinha. E eu não estava satisfeita, porque eu ia na missa, mas aquilo não respondia às minhas indagações. Até eu ter contato, né, aos 20 anos, com a doutrina espírita, que foi quando eu tive todas as respostas, mas tudo aquilo me parecia familiar. Não sei aonde que eu aprendi isso, se foi quando eu estava do outro lado, né, ou se foi numa vida anterior, eu não sei dizer. Mas muitas coisas ficaram fáceis aprendizagem e me parecia muito familiar de fato. Então, nós trazemos conosco algumas informações. Então, Kardec mostra seu comportamento racionalista quando ele diz, através dessa frase, nós podemos conhecer um pouquinho mais, né, do espírito de Kardec, quando ele diz assim,
Tenho adquirido o estudo das exatas, o hábito das coisas positivas. Sondei, percrustei essa nova ciência nos seus mais íntimos refolhos, procurei explicar-me tudo porque não costumo aceitar ideia alguma sem lhe saber como e porquê. Olha como Kardec pensava, ele duvidava de tudo, ele partia da dúvida para chegar à verdade, assim como John Hus também o fazia. Tanto que o método que Kardec utiliza para compilar as informações dos espíritos foi o método experimental, que é o método que a ciência também utiliza. Quando chegava uma informação trazida pelo espírito, ele só iria depois passar adiante, ele só iria colocar na revista ou no livro, divulgar, se outras informações chegassem e tivessem um denominador comum. Nós chamamos de universalidade da informação. E esse critério não se tem mais hoje. Não é porque veio via mediúnica que nós vamos acreditar naquela informação. Nós precisamos usar a razão e o bom senso para saber de fato o que aquilo significa. Porque muitas informações que estão chegando hoje no movimento espírita, através de um único médium, através de um único espírito. Cadê a universalidade dessas informações? E Kardec tinha esse cuidado. Tanto é que ele dizia, não acrediteis em todos os espíritos. E isso tem que passar pelo crivo da razão. Nós precisamos analisar de fato as informações que nos chegam. Então, em 18 de abril de 1857, ele lança o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, aquelas informações que os Espíritos trouxeram. Então, o Livro dos Espíritos, ele revela e esclarece o mundo dos Espíritos, as leis morais, as esperanças e consolações, inaugurando no planeta a era do Espírito, onde o sobrenatural torna-se natural. Muitas pessoas falam, o que acontece é sobrenatural. Não, é natural, é tudo muito natural. Tudo se reduzindo a uma questão de conhecimento das leis que regem o universo. O universo é regido pela previdência de um pai de amor, um pai amoroso, que tudo oferece e propicia a seus filhos, que são todos nós. Que através dos seus esforços e trabalho passa a crescer e descobrir Deus em seu próprio ser e que tudo será dado de acordo com as suas obras. Então, as nossas vivências, vai propiciando o encontro com Deus. O encontro com Deus, porque Deus está em todo lugar. Deus está, inclusive, em nós mesmos. Quando nós fazemos o bem, nós deixamos Deus se manifestar através daquilo que nós estamos fazendo, do bem que nós estamos fazendo. Então, a palavra espiritismo surgiu a partir de Kardec. Todas as outras religiões, mesmo sendo religiões que acreditam em reencarnação, elas são espiritualistas. A única espírita é aquela compilada por Kardec, trazidas pelos espíritos. Então, o espiritismo veio através, foi dado por Kardec, elaborada com base nos fenômenos mediúnicos, graças ao esclarecimento que os espíritos forneceram a respeito dos problemas da vida e da morte. Então, a partir daí, Kardec deu o nome de espiritismo. E é uma doutrina de tríplice aspecto, uma filosofia, uma ciência e uma religião de consequências morais. É uma filosofia porque nós entendemos um pouco mais da vida, nós questionamos e encontramos respostas. Científico não é igual à ciência que nós temos por aí, mas é uma ciência de observação. Mas a ciência espírita estuda toda a questão da fenomenologia, dos fenômenos, assim como a reencarnação também é estudado através da ciência espírita. E de consequências morais, porque o Cristo veio trazer informações morais e a doutrina espírita dá continuidade àquilo que Jesus trouxe. Então, as obras da codificação, além do Livro dos Espíritos, 9 meses depois do Livro dos Espíritos sair, Kardec lança a Revista Espírita, com a finalidade de tirar dúvidas, porque Kardec recebia muitas perguntas, muitas cartas na época, de pessoas que queriam saber determinados assuntos. Então, Kardec pensou na possibilidade de divulgar a doutrina espírita
e, ao mesmo tempo, responder a essas perguntas, e ele pensou, portanto, numa revista espírita, que era um periódico mensal que ele lançava. Então, 9 meses depois, ele lança a Revista dos Espíritos. Depois tem o Livro dos Médiuns, que é um guia aos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, que são as questões com bases morais nos ensinamentos de Jesus, o Céu e o Inferno, que é a justiça divina segundo o Espiritismo, a Gênese, que são os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, Kardec escreveu também o que é o Espiritismo e suas expressões mais simples. Viagem Espírita, são 13 livros, 13 publicações de Kardec, e há uma publicação que não foi lançada por ele, mas foi lançado depois de sua morte, dele ter desencarnado, que é Obras Póstumas, mas que são informações que Kardec deixou, assim como muitas informações que já continham na Revista Espírita, que saiu depois em Obras Póstumas. Então, qual que é a proposta do Espiritismo? A proposta do Espiritismo é despertar o homem como espírito imortal que é, porque todos nós somos imortais, ao trabalho da autoeducação. É a nossa transformação através da educação, decorrente do entendimento amplo de sua própria realidade, ou seja, é a educação, é o conhecimento que nós adquirimos, ao mesmo tempo nós precisamos ter sabedoria, porque não adianta só saber, é preciso saber o que se fazer com aquilo que se sabe. Então nós precisamos cada vez mais continuar estudando, cada vez mais conhecendo, porque isso nos auxilia muito, no autoconhecimento, no conhecimento de nós mesmos. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é aquilo que nós vamos adquirindo através das nossas vivências, através do conhecimento. E nós vamos nos libertar da nossa ignorância. Porque todos nós somos ignorantes. Todos nós. A verdade absoluta só Deus a possui. E Jesus foi aquele que veio trazer a mensagem do Pai. Então, é a educação como transformação. Então, a proposta da doutrina espírita é a educação como transformação. Lá no Livro dos Médiuns, a questão 350, está bem claro. Se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, necessário é, pouco a pouco, a transformação da massa através da transformação do indivíduo. Por isso que nós temos que cada vez mais divulgar a doutrina espírita, para que as pessoas possam conhecê-la. Cada vez mais nós temos que levar a doutrina às pessoas, para que possa haver uma transformação. Não que as outras religiões não sejam boas e importantes, todas são. Mas talvez a doutrina espírita é a doutrina que mais nos dá responsabilidade. Porque cada um segundo as suas obras. Enquanto muitos acham que a salvação está na fé, a salvação, a doutrina levanta a bandeira da salvação. A salvação está onde? Na caridade. No amor ao próximo, no bem que fazemos ao próximo. Então, a caridade é o ato que deixamos fluir o amor. Então, é isso que a doutrina veio fazer, veio nos auxiliar nesse sentido, para que a gente possa se conhecer, se transformar, adquirir virtudes, para que a gente possa continuar a nossa evolução. Então, o progresso da humanidade, ele caminha sobre o sacrifício de grupos de espíritos heróicos que trabalham a serviço do Pai. Então, o nosso Pai está sempre enviando à Terra missionários, espíritos que possam contribuir, possam deixar a sua contribuição a toda a humanidade. Assim como foi John Hus, assim como foi Kardec e assim como é tantos outros. Então, que nós possamos refletir bastante, possamos estudar bastante e deixar que esses ensinamentos, principalmente o Evangelho de Jesus, toque fundo a nossa alma, para que a gente possa, de fato, se transformar e se modificar. Para que a gente possa atingir aquilo que nós tanto almejamos, a nossa plenitude, o mais rápido possível. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre.